PRB, Partido Republicano Brasileiro, está de líder novo. E esse novo líder chega anunciando apoio ao governo da presidente Dilma, por entender que ela faz um governo de avanços. Mas por conta da responsabilidade que o PRB tem com os eleitores, ele anuncia: aquilo que for bom para a sociedade terá nosso apoio incondicional, mesmo que isso implique em contrariar os interesses do governo. Ou seja, aspas, como um partido que tem sua base fundamentada no respeito à coisa pública e no resgate da cidadania, nosso compromisso é com a preservação dessa coisa pública e com o povo, e não com o Estado ou com o poder. Fecha aspas. A afirmação é do deputado Jorge Hilton, líder do PRB na Câmara. Eu sou Paulo José Cunha e este é o Palavra Aberta, um programa produzido em conjunto pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Deputado, parabéns pela escolha do senhor para a liderança. Há vários projetos, vários temas em estudo atualmente aqui no Congresso. Desses temas, qual é o que o senhor escolheria como o principal nesse momento e pelo qual se bate o PRB? O PRB, Paulo, tem uma filosofia, e você disse muito bem na introdução, nós temos que velar pela coisa pública. E a coisa pública não é apenas o patrimônio, é as políticas também que devem ser implementadas em favor do cidadão. Daí a razão da gente defender urgentemente uma reforma tributária que venha desonerar o setor produtivo nacional para que isso possa ser um fator de geração de riqueza, de renda e, consequentemente, diminuir as desigualdades para um país que é uma potência econômica. O Brasil está muito longe de ser um país justo, equânime. Então o PRB entende que uma das ações que deva ser defendidas urgentemente é a implementação de um sistema tributário que favoreça o desenvolvimento. Ora, deputado, a reforma tributária não estaria no bojo de uma reforma muito maior, que a gente entende como uma reforma do Pacto Federativo, um novo pacto pelo qual a gente pudesse distribuir mais equanimemente as riquezas nacionais, hoje muito concentradas nas mãos da União? Essa é a grande preocupação do PRB e acredito que a sociedade espera muito mais de nós, deputados federais, porque o Pacto Federativo implica em, naturalmente, criar uma disputa entre estados e municípios que sempre tem a tese de não perder. E a União, por sua vez, que é a grande dominadora dessa massa, dessa riqueza que é produzida e que nós entendemos que, se não houver um esforço amplo que envolva não só a casa, os deputados, mas a sociedade, a gente realmente não consegue andar. E todas as tentativas que foram feitas aqui pela Câmara dos Deputados esbarraram justamente nessa falta de federalismo. Enquanto um deputado pensar como mineiro, como paulista, como baiano, como carioca, a gente não avança. Nós precisamos de um parlamento que tenha uma visão federal, uma visão nacional de distribuição dessas riquezas, ampliando o alcance principalmente para os municípios, que são os mais afetados nessa assimetria que existe. Mas a gente verifica que, na realidade, o que funciona é o interesse regional. Isso ficou patente na votação dos royalties. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é uma regra básica das votações aqui, né? Eu acho que a expressão deputado federal, e aí há quem defenda, por exemplo, que essa reforma deveria ser feita por uma nova Assembleia Constituinte específica, em que as pessoas nomeadas pelos partidos não deveriam ser deputados, não deveriam disputar posteriormente qualquer pleito para ser deputado, justamente para que a gente pudesse ter um grupo de notáveis que tivesse uma visão bem federativa do processo. Claro que esse esforço depende muito da vontade dos partidos, que são, digamos assim, os grandes protagonistas desse processo. E aí, o PRB defende a ideia de uma discussão nacional em que não só essa casa, mas a sociedade envolvida nos seus vários segmentos possam participar também. Deputado, a bandeira do PRB é o imposto único, né? O senhor podia explicar a proposta e a razão pela qual o PRB também luta por ela? O imposto único, além de ser um grande incentivador da arrecadação, portanto, ao contrário do que se pensa, a União, estados e municípios, eles não vão perder receitas.
a receita vai aumentar, porque ele desestimula a sonegação, ele é uma grande arma contra a sonegação, uma vez que o fator gerador dele são as transações bancárias, o que faria com que toda transação feita, crédito e débito, ele fosse taxado, e esse recurso que os bancos eles iriam administrar seriam repassados automaticamente para União, Estados e municípios, desburocratizando o processo de liberação desses recursos, que hoje esbarra na lei de licitação, esbarra às vezes no fato de o presidente não ser do partido do governador, que também não é do partido do prefeito. É uma série de dificuldades que fazem com que essa distribuição da renda que é produzida, ela não chegue na ponta, ela não seja equânime. O imposto único, ele é, portanto, além da redução da carga tributária, é uma forma de combater a sonegação, porque você passa a ter o controle sobre toda a riqueza que é produzida no país. Pois é, mas alguns analistas, cinicamente, eu insisto no cinicamente, afirmam essa reforma não passa porque ela acaba com a sonegação de forma total. E como é que vai ficar a vida dos sonegadores? Não é? O senhor acredita na aprovação de uma reforma capaz de impor um imposto como um imposto único? Olha, o Estado tem que fazer o seu papel. Porque essa luta, eu me lembro bem, eu cubro política já tem um bom tempo, tem uns 30, 40 anos. E eu me lembro que lá atrás, lá nos anos 70 já se falava nisso. E essa luta parece que vem dos anos 60, ainda com Roberto Campos. Sim. Não é? Quer dizer, de lá para cá houve várias tentativas e não aconteceu nada. Mas é interessante, se você analisar bem e você percorrer esse país, não é barato você sonegar. Quando você começa a discutir com o empresário, com o produtor, ele não quer sonegar porque fica muito mais caro. O Estado é que tem que ter o interesse de implementar um mecanismo aonde cada produtor, cada cidadão que pague esse imposto único, que é o que a gente defende, ele no fundo ele vai perceber que é muito melhor do que quando ele sonegava. O problema é que hoje na máquina estatal existe sim os maus gestores e que interessa esse emperramento no processo tributário porque lamentavelmente ele favorece práticas que são inescrupulosas, práticas que pendem lamentavelmente para a corrupção. Se você fizer uma discussão ampla hoje na sociedade, acredito sim que, principalmente no setor produtivo, a ideia de ter um mecanismo de arrecadação que seja fiscalizada, mas que seja transparente no uso desse dinheiro, eu acho que a gente consegue avançar. Agora, o papel está justamente nas instituições políticas e públicas desse país. Deputado, só para encerrar, a reforma política continua em pauta, é uma discussão permanente, mas o que a gente lê na imprensa é de que ela deverá atingir duramente os pequenos partidos. É o caso do PRB. Como é que o senhor acha que essa reforma pode andar sem atingir esses partidos minoritários que têm a sua representação importante aqui no Congresso Nacional? Nós achamos que é um equívoco. Porque o pluripartidarismo ele não significa um enfraquecimento do processo de representatividade. Nós achamos que é o contrário. Quando você concentra muitas decisões com poucos, eu acho que isso tende a ser muito pior para a evolução e para a consolidação da democracia. Obviamente que o PRB não defende, por exemplo, essa proliferação de partidos sem um protagonismo, sem um objetivo muito claro. Agora, da forma como está hoje no Congresso, não é reforma política. É, na verdade, uma manipulação para que 2 ou 3 partidos prevaleçam hoje no país. E aí a gente sabe que já tivemos essa experiência no passado e ela não foi muito boa. Agora, defendemos sim que haja cláusulas muito claras para que os partidos se empenhem. Defendemos, por exemplo, um sistema, um código eleitoral que seja aplicável em todo o país. Chega de cada eleição você ter numa cidade uma norma, na outra norma, prejudicando ao arbítrio do juiz local. Ao arbítrio do juiz local, estabelecendo terceiros turnos. Porque às vezes o sujeito vai lá e ganha a eleição de maneira democrática, mas o juiz local entende que porque ele fez isso ou aquilo, ele estabelece um terceiro turno. Então há discrepâncias terríveis, que aí a necessidade da gente fazer uma reforma no Código Eleitoral,
com regras claras do que pode ser feito e não, mas do jeito que está hoje no Congresso, não é reforma, é uma tentativa de fortalecer um ou dois partidos em detrimento dessa pluralidade que é salutar para a democracia. Deputado Jorge Hilton, líder do PRB na Câmara, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Paulo, sempre à disposição. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.